Olá a todos, boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, seja quando for. Então, para falarmos da Páscoa de Jesus, vale a pena começarmos por um tema que o próprio Jesus insere na Páscoa, naquele momento decisivo da última ceia, que é o tema da aliança, porque é um tema que atravessa toda a Bíblia, uma palavra que aparece imensas vezes, de tal maneira que a própria palavra é que dá o nome ao Antigo e ao Novo Testamento. Testamento é uma tradução latina da palavra grega diateque, que vem do hebraico aliança, a aliança. A aliança que Deus fez com o seu povo, a aliança que Deus fez de muitas maneiras e que se fala imenso no Antigo Testamento e que no Novo Testamento se fala da nova aliança. Uma única vez, e é a única aliança do Novo Testamento, que é a aliança feita por Jesus Cristo. Por isso tão significativas as palavras que ele diz na última ceia, que eu coloquei aqui neste slide. É a primeira carta aos Coríntios, portanto este é o primeiro texto onde aparece a referência às palavras de Jesus na última ceia. São Paulo aqui está a narrar aquilo que ele mesmo recebeu, recebi do Senhor o que também vos transmiti, e estas palavras sobre aliança que Jesus dá na última ceia. São Paulo está a recordar aquilo que os primeiros cristãos faziam quando se reuniam para celebrar a Eucaristia, a fração do pão, como eles diziam. Então esta referência à aliança. Como eu vos estava a dizer, toda a Bíblia fala de aliança, desde o livro do Gênesis, se quisermos dizer, já há uma primeira aliança logo com Adão e Eva, depois há a aliança com Noé, aquela aliança, como nós chamamos, o arco da velha, que é o arco-íris. O arco da velha quer dizer o arco da velha aliança. Aquela aliança que Deus fez com Noé, dizendo: este arco no céu é um sinal de paz, porque eu nunca mais vou mandar um dilúvio para destruir a terra, etc, etc. Depois há outras alianças que Deus vai fazendo. Quando começa a história do povo de Israel, é com Abraão. E aí está a aliança fundadora deste povo, que é o que podem ver no slide seguinte. Então, neste segundo slide, recordamos a aliança com Abraão. É a aliança fundadora, a aliança fundamental. Abraão é o pai do povo de Israel. Deus chamou Abraão, Deus fez-lhe uma promessa, Abraão acreditou e fez o que Deus lhe tinha pedido. Deus mandou-o ir, pôr-se a caminho, sair da sua terra, lá na Babilónia, mais ou menos onde é agora o Iraque, pôr-se a caminho. E Abraão pôs-se a caminho, obedecendo à vontade de Deus. Podeis ler no livro do Gênesis, capítulo 12, versículo 1 a 9, esta aliança tão bela que Deus faz com Abraão. Deus abençoa-o, Deus promete-lhe esta bênção para todas as nações, Deus promete-lhe uma terra onde ele haveria de habitar, Deus promete-lhe uma descendência que ele haveria de ter, porque Abraão não tinha filhos. E depois, mais à frente, no capítulo 15, renova essa aliança. Aliás, Deus vai renovando várias vezes, vai recordando a Abraão a aliança que fez com ele. Deus vai repetindo as mesmas promessas a Abraão. E Abraão não se compromete, digamos assim. É curioso nesta aliança com Abraão. Abraão não promete nada a Deus. Abraão simplesmente escuta o que Deus lhe promete e acredita nisso. É o que vemos aí nesse versículo que eu escolhi. Abraão confiou no Senhor e ele considerou-lhe isto como mérito. Quer dizer, considerou que aquela fé que Abraão tinha tido nas suas promessas era suficiente para Abraão merecer alcançar aquilo que Deus lhe estava a prometer. Então, é esta aliança que Deus faz com Abraão. Depois de Abraão, vem o seu filho Isaac, vem o seu filho Jacó. Com os filhos de Abraão, com o filho de Abraão, Isaac, e com o filho de Isaac, Jacó, Deus repete e insiste na renovação da mesma aliança, de tal maneira que Abraão, Isaac e Jacó são os patriarcas, os pais do povo de Israel. No tempo de Jesus, ainda escutamos nos Evangelhos isso. O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. É este
o Deus do povo de Israel, o Deus que falou a Abraão, que falou a Isaac, que falou a Jacó, que lhe fez estas promessas que nós vimos no slide anterior. Enfim, depois de muitas vicissitudes, o povo de Israel acabou escravo no Egito e, passado muito tempo, Deus envia então Moisés em seu nome, porque Deus quis libertar o seu povo. Deus lembrou-se, digamos assim, das promessas feitas a Abraão, Isaac e Jacó, e Deus quis libertar o povo. Então, Deus vai, liberta o povo, esse acontecimento marcante da história do povo de Israel, que é o Êxodo, que é a primeira Páscoa. Depois havemos de falar disso noutro vídeo. E aqui, então, Deus faz uma nova aliança, depois de tirar o povo de Israel do Egito, da escravidão do Egito, conduz o povo até ao Monte Sinai, e aí no Monte Sinai Deus faz uma aliança com aquele povo. Desta vez uma aliança já um pouco diferente daquela que tinha sido feita com Abraão, como referimos. Com Abraão, a aliança com Abraão está sobretudo assente na promessa de Deus. Deus promete a Abraão uma bênção, uma terra e um povo. Agora a aliança que Deus faz com o povo através de Moisés é bastante diferente, porque Deus dá ao povo uma lei, que são os 10 mandamentos, que o povo pode aceitar ou não. Se o povo aceitar cumprir aquela lei, se o povo se comprometer a cumprir aquela lei, Deus compromete-se a proteger o seu povo, digamos assim. Se cumprires estes mandamentos, terás a vida. Se não os cumprires, terás a morte. É uma proposta que é feita por Deus, através de Moisés, ao povo. E depois o povo tem de dizer sim ou não. E quando o povo diz sim, nós obedeceremos a esses mandamentos, nós queremos ter o Senhor por nosso Deus, então Moisés faz esta aliança com o sangue. Deus sacrifica alguns animais, então metade do sangue é deitado num altar de pedra que Moisés tinha feito, e a outra metade é aspergida sobre o povo. Então o sangue, aquele mesmo sangue do mesmo animal, o sangue que é o sinal da vida, mas é o sangue sacrificado, é o sangue da vida do animal que foi sacrificado, é o sinal então do compromisso. Deus compromete-se, o povo compromete-se, e aquele sangue que é aspergido, quer sobre o altar de Deus, quer sobre o povo, faz esta ligação do compromisso. Por isso Moisés diz: eis o sangue da aliança que o Senhor concluiu convosco, mediante todas estas palavras que Deus deu e mediante também o compromisso que o povo fez. Esta aliança renovada com Josué é já depois do povo entrar na Terra Prometida. Assim que o povo entra na Terra Prometida, é renovada esta aliança. Depois dos 40 anos de caminhada pelo deserto, o povo atravessa o Rio Jordão, começa a conquistar a Terra Prometida, e aí Josué, o líder do povo, renova esta aliança, com a mesma lógica da aliança de Moisés. Há uma lei de Deus, há o povo que se compromete a cumprir essa lei, e faz-se então um sinal, um sacrifício. Neste caso, constrói-se um altar, uma grande pedra, como um monumento, como testemunha daquele compromisso, daquela aliança renovada. Com o rei David, mais uma vez, Deus renova a aliança. Renova um pouco à maneira do que tinha sido com Abraão, porque com David realmente é também Deus que faz uma promessa ao rei David. Deus já tinha escolhido David quando ele era ainda um pequenino rapaz que andava a guardar o rebanho, já o Deus o tinha escolhido para ser rei. Depois de ser rei, David, até a certa altura, quis construir um templo para pôr lá a Arca da Aliança de Deus, quis construir uma casa para Deus, etc. E depois Deus diz: não, David, tu não vais construir uma casa. Eu é que te faço uma promessa de que a tua casa real nunca terá fim, os teus descendentes hão de reinar, tu serás rei e os teus descendentes serão reis para sempre. O seu reinado não terá fim.
é Deus que promete isto a David, e David fica muito surpreendido com esta palavra de Deus, etc, etc. Mas é curioso, podeis ver isto lá no segundo livro de Samuel, capítulo 6, capítulo 7, como estas palavras nos ressoam muito, porque são estas que o anjo Gabriel vai trazer ao anunciar a Maria que ela vai ser mãe do Filho de Deus. É para cumprir esta promessa feita a David, que o Filho de Deus vai nascer, e é com esta promessa que o anjo anuncia o nascimento do Filho de Deus, do Filho de Maria. Um outro momento importante da renovação da aliança é depois do exílio da Babilónia, portanto já estamos a falar 500 anos depois de David, quase, depois de vários reis, depois de muitas guerras, depois do povo de Israel ser derrotado pelo império dos assírios, depois pelo império dos babilónios, etc. O povo foi refém, escravo para a Babilónia, e finalmente voltou, regressou à sua terra, quando os persas venceram os babilónios e mudaram a sua estratégia em relação aos povos dominados. Portanto, os persas, em vez de mudarem as populações e de as fazerem escravos, fizeram ao contrário, deixavam as populações nos seus territórios, desde que elas depois lhes pagassem um imposto. E foi por isso então que, com o Ciro, o rei da Pérsia, o povo de Israel voltou para a sua terra e pôde recomeçar a viver como povo naquela terra, a recomeçar a cultivar, a recomeçar quer a agricultura, quer a pastorícia, quer também a parte administrativa e religiosa e a construção do templo. E nessa altura o povo renova a sua aliança com Deus, de novo à maneira de Moisés. Há uma lei de Deus, há um compromisso do povo em cumprir aquela lei, e Deus diz então: quem cumprir terá a vida, quem não cumprir terá a morte. Sobre os profetas é um dinamismo maravilhoso no tempo do Antigo Testamento, que tem vários aspectos. Enfim, só sobre os profetas haveria muito a dizer. Eles acompanham toda a história do Antigo Testamento de diferentes formas, mas a certa altura os profetas reconhecem que em toda a história do povo de Israel, o povo, no fundo, nunca cumpriu a sua parte da aliança. E os profetas vão ao coração do povo e dizem: este povo louva-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E dizem muitas coisas neste sentido, de denunciar o ritualismo, denunciar um culto exterior, denunciar uma religiosidade falsa, e convidar o povo sempre a acreditar em Deus, não com a boca, mas com o coração, a dizer ao povo que o que têm de fazer não é os ritos e as ofertas de animais, mas o que têm de fazer é a justiça, a misericórdia, as obras de misericórdia, ajudar o pobre, ser justo nos salários, não roubar nem enganar o próximo, etc. É admirável como o cumprimento da vontade do Deus de Israel não é oferecer coisas a Deus, mas é viver uma relação justa com os irmãos, construir um povo de irmãos, um povo onde a palavra de Deus, onde a justiça de Deus se realize. Deus aparece sempre como o protetor do pobre, do fraco, do órfão e da viúva. Isto é surpreendente no dinamismo da história das religiões, enfim, é outro aspecto que depois se pode ver. Mas aqui notemos esta, se quisermos até dizer por um lado, uma certa desilusão que os profetas vão sempre tendo em relação ao povo que não cumpre a lei de Deus. Mas por outro lado também este anúncio que os profetas fazem: Deus é fiel. O povo foi infiel, mas Deus é fiel. E Deus já há de arranjar maneira, digamos assim, de fazer um povo novo, se quisermos dizer assim. E então os profetas começam a ser altura a falar de uma nova aliança.
Já não é uma renovação da aliança, como nós vimos que foi feita várias vezes ao longo da história do povo. Era mesmo uma nova aliança. E este texto do profeta Jeremias é um texto muito paradigmático daquilo que todos os profetas falavam. E aqui vemos claramente a diferença desta nova aliança. O profeta diz: a primeira aliança de Moisés tinha sido uma aliança com uma lei escrita numas pedras. E o povo comprometia-se a cumprir essa lei escrita. Mas a nova aliança vai ser de outra maneira. Vai ser uma lei escrita no coração. Imprimirei a minha lei no seu íntimo. Gravá-la-ei no coração. De maneira que as pessoas é no seu coração, no seu interior, que hão de ter a minha lei. E o coração, sabemos, é o lugar das decisões, é o lugar mas é também o lugar da vontade e do querer e do sentir. É o centro da nossa existência. Então é isto que os profetas veem que é necessário. É que este povo louve a Deus não porque tem uma lei escrita, não com a boca, não apenas com a memória de saber de cor aquela lei, mas que este povo tenha um coração onde que realmente esta lei seja o centro da sua vida. Um coração bom, um coração cheio do amor, da misericórdia da palavra de Deus. É esta a esperança, é este que é digamos assim, o último anúncio feito pelos profetas, é este anúncio de uma nova aliança. E chegamos assim à nova aliança. Como vimos no primeiro slide, Jesus usa esta linguagem da nova aliança para falar da sua Páscoa. E aqui no texto da carta aos Hebreus, que é uma carta também escrita muito cedo, digamos assim, escrita ainda antes dos Evangelhos, deve ter sido escrita nos anos 60 do primeiro século. Aqui esta carta aos Hebreus faz precisamente esta leitura da Páscoa de Jesus. Na Páscoa de Jesus, Deus cumpriu aquilo que tinha sido dito pela boca dos profetas acerca da nova aliança. Jesus realizou a nova aliança, por isso a primeira aliança está antiquada, envelheceu, está a desaparecer, e agora a nova aliança que nasceu com Cristo e começa a expandir-se e a crescer em toda a terra. O texto da carta aos Hebreus refere também a essa questão da morte e da remissão dos pecados, etc. Haveremos de ver isso noutro vídeo, porque, como nós vimos, a aliança de Moisés havia o sangue dos animais que era aspergido sobre o povo e derramado sobre o altar, etc. E aqui, na nova aliança, é o sangue de Cristo derramado sobre a cruz. Já não são animais que são oferecidos, mas é o próprio Filho de Deus que oferece o seu sangue, quer dizer, que oferece a sua vida para a remissão dos pecados. E este sim é um sacrifício eficaz, porque é a vida do próprio Cristo que é oferecida em vez da nossa, digamos assim. Então, Cristo realiza a nova aliança. Toda a carta aos Hebreus, podeis lê-la, eu pus aí esses capítulos de 8 a 10, que são centrais nesta questão, mas toda a carta aos Hebreus está a falar sobre esta realização da aliança em Cristo, a realização de tudo o que havia no Antigo Testamento, o sacerdócio do Antigo Testamento, o Templo de Jerusalém, a aliança com Moisés, as promessas feitas a Abraão, tudo isso é realizado na pessoa de Cristo, o Filho de Deus. Então, finalmente, neste último slide, voltamos ao texto da última ceia, desta vez já não com a carta aos Coríntios, como no primeiro, mas desta vez, como aparece nos 3 evangelhos chamados evangelhos sinóticos, quer dizer que são muito parecidos uns com os outros, como vemos aqui nestes textos paralelos que eu pus do Evangelho de São Mateus, São Marcos e São Lucas. Jesus tem consciência de estar a realizar a nova aliança. As palavras de Jesus na última ceia devem ter soado um pouco estranhas para os discípulos que estavam ali a celebrar com ele a Páscoa,
ou talvez não tanto estranhas, mas talvez ainda soariam a Antigo Testamento. Eles já teriam ouvido aquelas palavras alguma vez, da nova aliança, etc. Mas realmente o que é estranho é o contexto em que Jesus está a usar esta linguagem. Jesus pega no pão, Jesus pega no vinho, diz que aquele sangue é o sangue da aliança, diz isto é o meu sangue da aliança que vai ser derramado. Ou diz, como no Evangelho de São Lucas, este cálice é a nova aliança no meu sangue que vai ser derramado por vós, etc. Esta linguagem, os discípulos talvez não a compreendessem plenamente, como muitas outras coisas que Jesus disse e eles não perceberam. Mas depois da ressurreição, e à medida que os pobres discípulos de Jesus iam celebrando a Eucaristia em cada semana, sempre no primeiro dia da semana, estas palavras foram ganhando cada vez mais sentido, foram ganhando cada vez mais luz. Porque elas, devemos nos lembrar que os primeiros cristãos eram todos judeus. Judeus fiéis, tal como Jesus era um judeu fiel, cumpriam todos aqueles ritos, todos os preceitos do Antigo Testamento, etc, etc. E agora eles continuavam a ir à sinagoga, continuavam a ir ao templo celebrar a Páscoa com os outros judeus, etc. Mas depois reuniam-se só aqueles que acreditavam em Jesus para celebrar a Eucaristia, para fazer a fração do pão. E a pouco eles iam realmente percebendo, também com a graça do Espírito Santo, percebendo como esta Páscoa de Jesus era aquela Páscoa que tinha sido anunciada pelos profetas. Aquela aliança que Jesus fazia sempre que eles celebravam a Eucaristia era a tal nova aliança que os profetas do Antigo Testamento tinham anunciado. E já não era uma aliança feita com animais, mas era a aliança feita na própria vida de Jesus, oferecida na cruz, na própria vida de Jesus, vencendo o pecado e a morte pela ressurreição. Então, havemos de falar disso noutro vídeo, mas neste vídeo, então, toda esta questão da aliança atravessa toda a Bíblia, é o centro da Bíblia, porque a aliança é como num matrimónio. Uma aliança é um sinal, retifica uma relação. No matrimónio é a relação entre o homem e a mulher, entre o marido e a mulher, entre o esposo e a esposa, uma relação que é para toda a vida, é uma relação que é para sempre. Na Bíblia há também esta relação. Neste caso é a relação de Deus com o seu povo. Uma relação também cheia de tribulações, de dificuldades, de alegrias, de tristezas, de infidelidades da parte do povo, de renovação da fidelidade de Deus, etc, etc. A Bíblia, até neste aspecto, é muito interessante porque muitas vezes Deus é caracterizado com traços muito humanos, não é? Deus que fica ciumento do seu povo porque ele foi infiel, Deus que se chateia com o seu povo, Deus que se irrita, Deus que castiga, Deus que etc, etc. Mas é porque trata-se de uma relação entre pessoas. Entre Deus, que tem um amor tão grande pelo seu povo, tem zelo pelo seu povo, tem ciúme que o seu povo tenha outros deuses, que o seu povo siga outras leis, outros mandamentos. E depois Deus que castiga o povo porque ele não cumpre, etc, etc, porque o povo não foi fiel à sua aliança. Há toda esta linguagem que atravessa toda a Bíblia. Acho que é uma linguagem maravilhosa porque nos fala deste desejo que Deus tem de amar aquele povo e de ser amado por aquele povo. Deus tem sede de amor. Esta linguagem da aliança fala-nos disto. Tudo o que Deus quis revelar àquele povo e o que Deus que se mostrou àquele povo foi na esperança de ser correspondido no amor. Há um profeta que é o profeta Oseias, que usa muito a linguagem do casamento e do namoro e da intimidade até entre o marido e a mulher para falar da relação de Deus com o seu povo. E como, apesar da infidelidade, Deus manteve-se fiel, diz o profeta Oseias. E não desistiu enquanto não purificou a sua esposa, etc. De várias formas. Podeis ler o livro de Oseias, que é muito bonito neste aspecto. A nova aliança que Jesus realiza vem finalmente corresponder àquilo que Deus desejava. É um pouco também isso que está expresso naquelas palavras
quando Jesus, por exemplo, é batizado e se ouve a voz do céu a dizer: este é o meu filho, o meu eleito, nele pus todo o meu agrado. E depois no episódio da transfiguração de Jesus no Monte Tabor, também são palavras semelhantes. Este é o meu filho muito amado, escutai-o, etc. Porque é no Filho, é em Jesus Cristo, que Deus finalmente tem a correspondência que Ele queria, digamos assim. Se não houve ninguém no Antigo Testamento que pudesse amar a Deus plenamente, sem qualquer pecado, sem qualquer falha, digamos assim, não houve ninguém que pudesse corresponder num amor igual ao amor de Deus, então finalmente com Jesus isto pôde-se realizar, finalmente Deus ficou satisfeito, Deus ficou contente. Aqui está finalmente um ser humano, que é Jesus Cristo, que me ama de todo o coração, que me ama totalmente. Por isso Jesus repete tantas vezes: o meu alimento é fazer a vontade de meu Pai, aquilo que dá sentido à minha vida é fazer a vontade do meu Pai. Pai, se é possível, afasta de mim este cálice, mas não se faça o que eu quero, mas o que tu queres, etc, etc. Toda esta linguagem da relação de Jesus com o Pai nos revela isto. Olha, afinal há alguém que consegue amar a Deus na mesma medida em que Deus o ama. E depois aqui, obviamente, podemos passar então para a nossa própria relação com Deus, para a nossa própria aliança com Deus, não é? Tu amas a Deus na mesma medida em que Ele te ama a ti. E tudo isto já depois podemos partir para esta espiritualidade da nossa relação com Deus, porque é para isso também que nós queremos celebrar a Páscoa, para entrarmos nesta aliança que Deus fez por Cristo com toda a humanidade, a fim de podermos ser amados como Cristo é amado pelo Pai e, sobretudo, a fim de podermos corresponder com o amor de filhos, como o Filho ama o Pai. É possível tu amares Deus com o mesmo amor com que Ele te ama, deixando-te entrar na Páscoa, deixando que o Espírito de Jesus ressuscitado encha o teu coração. Falta esta nota, realmente, é que dizer como é que Deus escreve a sua lei no coração do seu povo. É pelo dom do Espírito Santo. É o dom do Espírito que no coração daqueles que acreditam traz a luz e a sabedoria e o discernimento e a força para cumprir a vontade de Deus. Por isso Jesus também prometeu aos seus discípulos várias vezes: eu enviarei o meu Espírito Santo que vos ensinará todas as coisas. O Espírito da verdade conduzir-vos-á à verdade plena, diz Jesus. É o Espírito Santo que Deus envia àqueles que acreditam e que no seu coração derrama a sabedoria e a nova lei de Deus, que é um coração transformado pelo Espírito de amor de Jesus Cristo. É por isso que Jesus deixa um único mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Não é preciso dizer mais nada. Se fizeres como Jesus fez, estás a cumprir a aliança. Estás a entrar no dinamismo da nova aliança. Então, celebremos esta Páscoa, celebremos a Páscoa com esta consciência de que estamos a entrar num mundo novo. Estamos a entrar num mundo criado por Cristo, que renovou toda a criação, todo o universo, nesta possibilidade de se unir ao Criador, no mesmo amor com que o Criador ama a sua criação.